Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a gente vai falar aqui sobre tipos de predicado. Você sabe que numa oração é possível não ter o sujeito, ou seja, ter um sujeito ali que é inexistente, uma oração sem sujeito, ou até mesmo um sujeito indeterminado. Mas jamais numa construção de oração que tem ali o verbo, eu deixarei de ter um predicado. Então, o predicado, de fato, é o único termo indispensável à oração. É impossível você ter oração e não ter um predicado. Se tem oração, tem predicado. Aí nós temos três tipos, ó. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como é que isso vai acontecer? Qual é a premissa? Vamos lá. O predicado verbal, ele vai ter um núcleo significativo que vai se concentrar no verbo. No verbo. Quais são os verbos do predicado verbal? São os verbos transitivos e intransitivo. Nós vimos isso na aula de transitividade. Se você tem verbo transitivo e intransitivo, é aquele verbo nocional que te dá uma noção de ação. É por isso que ele encabeça o predicado verbal. E o predicado nominal? É quando a gente tem um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. Quais são os famosos verbos de ligação? Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Agora, qual é a diferença do predicado verbal para o predicado nominal? O núcleo significativo. No predicado verbal, o núcleo significativo se concentra no verbo. No predicado nominal, o núcleo significativo se concentra no nome. Então, quem é o núcleo do predicado verbal? É o próprio verbo. Quem é o núcleo do predicado nominal? É o próprio nome. No final das contas, será o predicativo. Agora aqui, predicado verbo nominal. Se nós só tivéssemos predicado verbal e nominal, tranquilo, nem precisaria mais estudar. Era só olhar para o verbo. E é verbo transitivo ou intransitivo, predicado verbal. E verbo de ligação, predicado nominal. Agora, é possível ter o predicado verbo nominal. Neste momento, esse predicado terá dois núcleos significativos. Um que vai concentrar no verbo e outro que vai concentrar no nome. Então, se vai ter a estrutura verbal, é porque o verbo desta frase ou vai ser transitivo ou vai ser intransitivo. E é isso que sustenta a ideia verbal. É isso que sustenta a ideia verbal. Agora, o que vai fazer ter a ideia nominal? É a presença de um predicativo. Então, ali na frase não vai ter verbo de ligação, porém terá um predicativo. E é possível ter predicativo mesmo sem verbo de ligação? É. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer um quadrinho que vai resolver a tua vida, ó. O quadrinho é assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Vou fazer duas perguntinhas. E a primeira pergunta é: há verbo de ligação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: há predicativo? Aí aqui nós temos três possibilidades: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Se as minhas respostas forem não e não, eu estou diante de um predicado verbal. Se as minhas respostas forem sim e sim, eu estou diante de um predicado nominal. E se as minhas respostas forem não e sim, eu estou diante de um predicado verbo nominal. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó. Arthur comeu um abacaxi. Neste momento, eu te pergunto,
tem verbo de ligação? E por que essa pergunta ela é muito boa? Porque na língua portuguesa nós temos mais de 11 mil verbos, não classificatórios. Para classificar eu tenho 3 possibilidades, verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Mas em relação ao número de verbos, nós temos 11 mil verbos. E ninguém sabe 11 mil verbos. Eu não sei, o Bechara não sabe, ninguém sabe. É por isso que a gente tem dicionário de verbos. Mas para a nossa sorte, a listinha dos verbos de ligação é pequena. Eu tenho ali os verbos ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então, aqui tem algum verbo de ligação? Não. Eu te pergunto, tem algum predicativo? O que seria o predicativo? Seria, neste momento, uma característica de algum elemento, uma qualidade, um atributo. Tem? Não. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de predicado verbal. O que é o predicado na estrutura? É tudo aquilo que aparece menos o sujeito. Então, vamos lá. Achei aqui o verbo. Perguntei a ele quem é o sujeito. Que verbo a gente tem ali? Um verbo transitivo direto, pois quem come, come alguma coisa. E um abacaxi é um objeto direto. Se eu quero saber qual é toda a estrutura do predicado, eu tenho que tirar o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e toda essa parte aqui, ó, comeu um abacaxi, vai constituir o predicado verbal. E como o predicado verbal tem um núcleo significativo no verbo, o núcleo aqui deste predicado vai ser o comeu, de fato, o verbo. Agora, vamos ver como seria um predicado nominal. Eu coloco assim, ó, Arthur é bonito. Neste momento, tem verbo de ligação? Tem o verbo ser ali. Tem predicativo? Tem. Porque, na verdade, quando eu tiver verbo de ligação, automaticamente eu vou ter predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, quem é o sujeito? Arthur. O verbo ser é um verbo de ligação e bonito é um predicativo do sujeito. Neste momento, quem vai ser o predicado? Tudo aquilo que tem na frase, menos o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e é bonito vai ser o nosso predicado. Detalhe, nosso predicado nominal. Afinal de contas, as respostas foram sim e sim. E, diferentemente da primeira frase, que tinha um predicado verbal e, por isso, o núcleo se concentrava no verbo, agora eu tenho um predicado nominal e o núcleo vai se concentrar no nome. Então, aqui o avaliador pode derrubar muito candidato, porque o candidato ele acha que o núcleo do predicado sempre é o verbo, e não é. O núcleo do predicado será o verbo se for um predicado verbal. Se for um predicado nominal, obviamente o núcleo vai ser o nome. Então, aqui no caso, é o predicativo bonito. Aqui eu vou ter o núcleo do predicado nominal. E como seria o predicado verbo nominal? Seria assim, ó. Clara via o jogo empolgada. Turma, eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação? Não, pois o único verbo que apareceu aqui, ó, foi o verbo ver. E o verbo ver ele é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo transitivo direto, que obviamente vai pedir o quê? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho Clara como sujeito e eu tenho o jogo como objeto direto. Agora, não tem verbo de ligação, mas tem predicativo? Tem o empolgada, pois o empolgada está indicando uma característica de quem? Da Clara. Então, aqui neste momento, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, as respostas não para verbo de ligação e sim para predicativo. Então, eu tenho ali um predicado verbo nominal. O que vai ser o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, aqui, Clara é o sujeito e tudo isso, ó, via o jogo empolgada, vai ser o que a gente chama de predicado verbo nominal. Como é um predicado verbo nominal, possui dois núcleos significativos. Um que vai se concentrar no verbo e outro que vai se concentrar no nome. Então, aqui, ó, via seria o núcleo da estrutura verbal. E empolgada seria o núcleo da estrutura nominal. Até aí foi? Então, assim, a gente consegue caminhar com calma e tranquilidade. Agora, vamos voltar e vamos bater estrutura a estrutura. Você, na verdade, já sabe. A gente só vai aproveitar para massificar, até porque é um assunto bem tranquilo.
Então, acompanha aqui comigo, ó. Predicado verbal, você já sabe que o núcleo significativo se concentra no verbo, só tem um núcleo. Olha aqui o exemplo. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Este verbo aqui, ele é um verbo de ligação? Não. Neste contexto aqui, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, os empresários, nosso sujeito. Verbo aqui, verbo transitivo direto e indireto. Uma proposta, objeto direto. Aos trabalhadores, objeto indireto. Então, não tem verbo de ligação e também não tem predicativo. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, cujo núcleo é o quê? O verbo. O que é o sujeito, o que é o predicado? Vamos lá. Predicado é tudo aquilo que aparece na frase, menos o sujeito. Então, aqui, ó, os empresários é o sujeito e todo o resto aqui, ó, fizeram uma proposta aos trabalhadores, é o nosso predicado. Detalhe, verbal. E o núcleo só pode ser quem? O verbo. Depois, as aves ciscavam o chão. Tem verbo de ligação? Claro que não, ó, ciscavam, ó. Estão praticando uma ação. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, o chão é o objeto direto e as aves é o sujeito. O que é o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, as aves é o sujeito e ciscavam o chão é o nosso predicado. E detalhe, predicado verbal, cujo núcleo será o quê? Um verbo. No caso aqui, ciscavam. Olha a próxima. Verbos de ligação. Galera, não pode dar mole. A listinha é muito pequenininha e eu vou frisar mais uma vez. Anota aí se você ainda não anotou. Pega o caderninho e bota assim, ó, verbos de ligação normalmente. Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então acompanha aqui, ó. As flores são lindas. Tem verbo de ligação? Tem o verbo ser. E tem predicativo? Óbvio, pois se tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem o quê? Predicativo do sujeito. Então aqui, ó, as flores é o nosso sujeito e são lindas vai ser o nosso predicado. O verbo vai ser de ligação e lindas vai ser um predicativo do sujeito. Então, ó, as flores, sujeito, e são lindas é o nosso predicado. Detalhe, predicado nominal, cujo núcleo vai se concentrar onde? No nome. No caso, o predicativo lindas. Depois, o réu permaneceu calado. Tem verbo de ligação? Tem verbo de ligação, permaneceu. Então, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho um complemento. Nesse momento, gente, calado é uma característica. Então, eu tenho um verbo de ligação e calado é um predicativo do sujeito. Quem é o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Aqui, no caso, o réu é o sujeito e permaneceu calado, tudo isso é o nosso predicativo. Agora, aliás, nosso predicado. Mas como é um predicado nominal, o núcleo significativo vai se concentrar no nome. No caso aqui, a palavra calado. Vamos lá. Agora a gente vai ver o que é um predicado verbo nominal. Galera, o predicado verbo nominal é assim. Você vai ter um verbo que indica a ação, que pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Não pode aparecer verbo de ligação, pois se aparecer verbo de ligação, automaticamente você tem um predicativo do sujeito e aí você vai ter um predicado nominal e não vai existir a possibilidade da estrutura verbal. Então, para que tenha um predicado verbo nominal, eu no mínimo tenho que garantir a estrutura verbal. Então, ali ou vai aparecer um verbo transitivo ou vai aparecer um verbo intransitivo. É, portanto, aquele verbo que indica a ação. E ainda assim é capaz ali de aparecer o quê? Um predicativo, que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Então, aqui agora, ó, os alunos fizeram a prova. Neste momento, quem faz alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. E a prova é um objeto direto. Eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Então, este primeiro aqui só pode ser o que a gente chama de predicado verbal. Depois, os alunos estavam tranquilos. Tem verbo de ligação? Tem, o verbo está. Então, aqui é um verbo de ligação. E tranquilos, não é uma característica dos alunos? Então, um predicativo do sujeito. Então, neste momento aqui,
Eu tenho verbo de ligação e eu tenho predicativo. Portanto, eu tenho o que eu Com chamo de licença, meu predicado. amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.